Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Nós já fizemos um vídeo parecido, né? Já fizemos um vídeo sobre algo desse assunto, mas nesse vídeo nós vamos repetir esse assunto e vamos trazer algumas coisas novas. Vamos falar sobre como saber se nós somos médiuns, como é que nós podemos saber se nós temos mediunidade ou não, que mediunidade é essa, o que eu preciso fazer. Vamos lá? Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. É muito bom estar aqui com vocês. Agradeço pela presença de todos, até pelas as novas pessoas aí assistindo, né, chegando no canal. Agora, se você gostar do vídeo, veja outros vídeos. Se você gostar do canal, se inscreva no canal, curta os vídeos. Bem, vamos lá ao assunto que é como saber se sou médium, né? Como é que eu consigo saber? Primeira coisa, acontece muito, ocorre muito das pessoas irem a certos centros espíritas e lá dizer, olha, eu falei com uma pessoa com um mentor espiritual e ele disse que eu sou médium. Bom, primeiro que é muito difícil definir, né? Você não pode olhar nos olhos de uma pessoa e dizer, você é médium. Não, isso aí não existe. Se foi dessa forma, já apague essa possibilidade. Para saber se você é médium ou não, é através de uma autoanálise. Se você for conversar com uma pessoa em um centro espírita, ou aqui, como você está falando comigo agora, né? Estamos conversando aqui, né? Existe uma autoanálise, né? Eu vou perguntar para você, você vê vultos de vez em quando? É uma forma de saber. Você sente arrepios em momentos que você está em casa, simplesmente, não tem nenhuma corrente de ar, coisa do tipo, né? Você sente pressões na nuca, sente uns enjoos que você não sabe de onde vem. Não? Então, são coisas semelhantes que nós sentimos, que os médiuns sentem ao contato com espíritos, que indicam algum grau de mediunidade. Então, conversando com alguma pessoa, se ela faz uma entrevista com você, pergunta esses requisitos, se você sente tais tipos de coisa, ou se você já viu diretamente espíritos, ou se você já incorporou, né, um espírito, teve uma psicofonia. Então isso, é claro, é uma ação direta da mediunidade, fica claro que você é médium, tá? Mas não dá para simplesmente olhar no olho, pegar na mão e dizer você é médium. Não, isso não existe. Bem, mas se você não foi em nenhum centro, mas você está aí em casa, né, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, na sua televisão, querendo entender o que está acontecendo, né, muitas pessoas no princípio da mediunidade sofrem com a ação dos espíritos. Vejam que é bom nós entendermos aqui que a mediunidade ela não é um problema, tá? Ela não é uma doença, ela não é um mal, ela não é um castigo. A mediunidade é uma capacidade de percepção, assim como você vê as coisas, como sente o cheiro, quando come alguma coisa você sente o gosto. Então, essas percepções da mesma forma, a mediunidade é um tipo de percepção. É uma capacidade de você mediar a sua percepção deste mundo em outro mundo, em outra dimensão. Tá? Então ela não é um poder especial, ela não é nada desse tipo. É uma capacidade parapsíquica, né? Se podemos dizer assim, né? De você sentir o que está em outras dimensões. Especificamente a mediunidade, não só sentir, mas a capacidade de mediar, né? De estar entre as duas dimensões. Quando no princípio da mediunidade, muitas pessoas relatam ter sensações, como certos, não é bem um arrepio, né? A gente fala de uma forma muito popular, sente arrepio, mas é como se fosse por dentro, né? Como se fosse um arrepio por dentro, onde você sente uma presença, como uma inflexão de força, como alguma coisa que está ali, de certa forma, te pressionando. Então isso é um indicativo, né, que você sente perto de você presenças. É mediunidade? Sim, você está percebendo, né, espíritos ou energias, porque nem sempre é um espírito pessoalmente ali, mas pode ser uma energia contida naquele ambiente ou passando por aquele ambiente. Então isso é uma forma de mediunidade. Uma forma também comum de você perceber o mundo espiritual à sua volta e principalmente as energias que estão à sua volta é aquela sensação de você estar carregado, de você se sentir pesado. Você vai em algum lugar e se sente muito pesado, parece que você foi bem
e voltou cansado. Isso seja numa visita na casa de parentes, na casa de amigos, a uma festa, a um local específico, né? Ou no trabalho, então em qualquer lugar. Você está bem, de repente entra num lugar e sente que começa a ficar mais e mais pesado, como se estivesse muito cansado. Mas aí você fica pensando assim, mas eu cheguei aqui agora, eu estava bem, eu estava tranquilo, como é que isso aconteceu? Você adquiriu uma carga de energia, né, que estava ali pesada. Como médium, ele pode servir, né, como um intermediário para melhorar aquele ambiente. O que acontece? Ele, de certa forma, se carrega, mas o médium ele não precisa se carregar, ele tem que entender, eu sempre falo isso e repito, ele é um fluxo, ele não tem que só fazer aquela energia parar e reter nele, tá? Bem, então isso também é uma forma de capacidade mediúnica de você sentir essas energias no ambiente e poder identificar. Se você sente pesado, você identificou que não é algo bom, né? Se você vai num lugar e se sente muito leve, então é porque tem energias positivas. No caso das energias pesadas, quando você sente e se isso vai progredindo, ela pode começar a causar um enjoo, você sente aqui embaixo, né, na área do estômago, na área digestiva, um desconforto que pode vir a causar uma espécie de enjoo. Geralmente esse pequeno enjoo, ele não vai fazer você vomitar, mas ele chega até fazer você arrotar quando você está exonerando para fora energia negativa. Isso é muito comum acontecer. E às vezes, se você permite, se você não toma uma providência para fazer uma oração, uma troca de energia com a natureza, o que acontece? Esse desconforto que está no teu estômago, ele progride, tá? A energia vai para a sua mente, vai para a sua cabeça, onde começa a provocar umas pequenas dores de cabeça, que fica aqui do lado ou fica atrás. Tá? Então você começa a sentir, às vezes aqui na frente, então isso varia, posição, isso não importa, não existe uma identificação para isso. Porém, por causar esse desconforto na área digestiva, indica que são energias negativas, que pode ser de um ambiente, ou se você está sozinho em algum local e começou a sentir, uma ligação de um espírito assediador. Né? Pode ser um obsessor? Ah, pode, mas um obsessor, normalmente ele tem uma história, né? Ele está sempre presente. Então, quando é só um espírito que aparece de repente, ele não é um obsessor. Tá? O obsessor sempre tem uma história com você e está sempre junto. Esse espírito que aparece de repente é um espírito assediador. Bem, algumas pessoas veem vultos também, né? Enxergam passar, costuma dizer assim, eu vi com o lado do olho. Muito cuidado com esse negócio de ver com o canto do olho, porque às vezes você vê movimentos do seu próprio corpo, então aparenta que alguma coisa se movimentou do lado, mas na verdade foi a sua visão periférica, algo que você não estava enxergando direito, mas o vulto ali, aquele desfocado que estava no canto, lhe deu a impressão que havia algo. Tá? Então vejam bem, médiuns videntes que veem realmente espíritos não precisam usar esse negócio de canto de olho para ver. Realmente eu nunca vi se comprovar em nenhum lugar que essa técnica que algumas pessoas dizem, né, que você consegue ver com o canto do olho, eu nunca vi isso se comprovar. Todos os médiuns videntes que eu conheço, eles enxergam o espírito olhando diretamente e não precisando fazer esse negócio de eu vi com o canto do olho. Tem gente que até olha com o canto para ver, né, se consegue enxergar, mas isso aí não existe. Pelo menos até hoje eu nunca vi se comprovar em nada. Algumas pessoas vão dizer assim, mas Anderson, por que veem vultos? Porque às vezes a capacidade mediúnica da vidência não está bem educada ou desenvolvida até aquele momento. Então você vê em graus diferentes. E até mesmo médiuns experientes, às vezes veem espíritos em vultos. Por quê? Porque o olho não está no padrão vibratório daquele mesmo espírito, né? Então ele não consegue ver. É como se não estivesse no mesmo canal de TV, né? Ele está quase no canal, mas não está no canal certo, então ele vê borrado, vê um vulto. Tá? Então se ele consegue sintonizar completamente, ele consegue enxergar. Alguns bons espíritos, né, às vezes não querem ser vistos porque você está de alguma forma passando por uma experiência importante, ele não quer atrapalhar. Então você pode até sentir a presença, mas não consegue enxergar o espírito. Existe também a capacidade da clarividência, onde você pode enxergar um espírito em tempo e espaço diferente. A clarividência é diferente da vidência. Vidência não é exatamente como as pessoas falam, enxergar o futuro. A vidência é você enxergar espíritos dentro da classificação de Allan Kardec, tá? Dentro da classificação de Allan Kardec.
A clarividência, sim, aí é uma capacidade que você pode vir a enxergar o futuro ou o passado. Tá? Então, na vidência é você enxergar um espírito que está na sua frente. Na clarividência, você consegue, fechando os olhos ou não, ver um espírito que está atrás de você, que está na sua frente, que está a 5 quilômetros de distância, que está num outro cômodo da sua casa, você consegue sentir, ver. A clarividência é como se fosse uma visão multidimensional, né? Você consegue ver o espírito em forma, em sentimentos, em pensamento, não é um simples enxergar, né? Como você pegar, por exemplo, esse lápis aqui, estou vendo esse lápis, ele enxerga e sente o grafite que está por dentro, a madeira, ele sente o cheiro da madeira do lápis, então isso é clarividência, esse lápis está em outro lugar e eu consegui sentir, vê-lo, né? Enxergá-lo por dentro. Então isso, gente, é a clarividência. É claro que tem as mediunidades de psicografia, de psicofonia, onde você vai incorporar, como as pessoas dizem, um espírito, né? Psicografia, você escreve comunicações. Na psicofonia, ele incorpora em você, mas nunca esqueça que o espírito não entra em você, ele fica do lado ou até distante. Existem outros padrões de mediunidade, como a psicometria, de você sentir energias em objetos ao tocar e saber a história daquele objeto. Então, existem mediunidades que se subdividem em pequenos grupos, como você sentir cheiros, né, de outra dimensão. Mas se nós pensarmos a mediunidade em si, ela é uma capacidade completa, inteira. Assim como nós temos as percepções do corpo, né, de ver, de sentir cheiros, o paladar, o olfato, o tato. Na mediunidade nós temos tudo isso multidimensionalmente, que pode se abrir mais ou menos, dependendo do interesse e da necessidade do seu usuário, né? Daquele que possui aquele potencial mediúnico. Quem tem mediunidade? Todas as pessoas têm mediunidade em maior ou menor grau. Todos têm. É claro que alguns se destacam um pouco mais por algum motivo, por algum tipo de trabalho que eles devem fazer, missão, compreensão, entendimento da vida, um objetivo da reencarnação. Então todos têm sim a mediunidade. O que você precisa fazer se você tem potenciais mediúnicos? Estudar, entender, aprender como a mediunidade funciona. Anderson, mas eu posso bloquear minha mediunidade? Às vezes parece que meio que ela se apaga um pouco quando você nega, mas a mediunidade é sempre em todos os médios como um vulcão, né? Quanto mais você retém, mais ele fica pressurizada, ela fica presa lá dentro e ela eclode em algum momento, né, com muito mais força. Então, por isso que é importante, se você tem a mediunidade, você sente de alguma forma, como eu falei, vá estudando aos poucos, conhecendo, entendendo. Tem gente que acha assim, mas se eu ler vai começar a despertar. Você já tem, né? Você já tem a mediunidade, ela está aí. O que você prefere? Ela despertar de um jeito que você não tenha preparo, que você esteja sem controle, ou quando ela despertar você já tenha entendimento? Então veja, é importante você cultivar a mediunidade na questão do entendimento. Se ela vai aflorar ou não, deixe com a natureza, que isso os bons espíritos sabem a sua necessidade de ter ou não essa mediunidade, se você vai usar ou não. Então o importante é você ir lendo sobre o assunto, compreendendo como ela funciona, porque se ela é uma capacidade sua de percepção, você tem que aprender a usar. Né? Como você tem a visão, como você tem a audição, não tem gente quando quer ouvir mais faz assim, né? Tenta perceber o que está acontecendo. A mediunidade a gente pode aprender como utilizá-la, essa percepção no dia a dia. Mediunidade não é só ir no centro espírita, numa reunião mediúnica, sentar lá e dar comunicações. A mediunidade é uma capacidade de interação com o mundo o tempo todo, 24 horas por dia. Então quanto mais você ler, aprender sobre a mediunidade, melhor será para você. Para quem é médium, também é importante desenvolver rotinas da mediunidade. Orações diárias, você rezar um pouquinho. Gente, não faz mal para ninguém fazer uma oração. Você não vai se transformar num monge, você não vai precisar se isolar dos amigos, você não vai precisar deixar de ir nos lugares. Gente, muita gente fala assim, Anderson, eu deixo de ir nos lugares por causa da mediunidade. Isso não existe, você pode ir no lugar que você quiser, sempre tendo cuidado de identificar as energias e saber com que você está lidando. Tá? Então, cuide da sua mediunidade,
trabalhe a parte do estudo, crie rotinas de oração, de consciência na sua cabeça o tempo todo que você é médium, que você percebe essas energias, esteja atento ao mundo à sua volta. Assim como a gente fica atento no trânsito, buzina, freada, semáforo, placa, você precisa ficar atento às percepções mediúnicas. Isso é muito importante, o padrão seu de consciência, para você identificar, você não ser pego de surpresa por energias negativas, o assédio de espíritos. Por último, gente, fazer o bem. O médium precisa estar sempre numa ação em favor do bem. Se você não está no centro espírita, ajudando, dando comunicações, não importa, mas faça o bem onde você estiver, da forma que você puder naquele momento. Converse com as pessoas, abrace as pessoas, dê uma palavra amiga. Se você pode dar um pão para alguém que precisa, uma ajuda, qualquer tipo de situação que você faça na caridade, ajudando, fazendo bem, você vai estar criando um padrão energético positivo que vai te ajudar com a sua mediunidade. O seu padrão energético, de como você pensa, como você age, isso é muito importante para criar o que a gente chama de psicosfera, que é como a nossa aura, como muitas pessoas dizem, essa nossa aura, se nós temos proteção ou não. Os bons espíritos, não esqueçam, sempre estão nos protegendo. Mas nós precisamos estar dispostos a aceitar a ajuda. E essa disposição é estar habilitando o nosso padrão energético para um lado positivo, para um lado onde nós fiquemos acessíveis às influências deles. Para finalizar, gente, esse vídeo, se fosse fazer com tudo que a gente quer, daria mais de 1 hora de vídeo, bem mais de 1 hora, umas 2 horas aí. Mas para finalizar, é importante que o médium tenha consciência que ele sempre tem a ajuda dos bons espíritos, ele sempre tem a proteção. O médium nunca está sozinho para ser assediado, ser provocado, ser prejudicado. E ele sempre tem a decisão do que ele quer fazer. O médium, não importa quanto seja a influência, qual seja a influência, o médium sempre decide e tem a palavra final do que ele quer ou do que ele não quer fazer. Então tenha sempre isso em mente. Você tem poder total sobre a sua mediunidade, tá? Você não está simplesmente abandonado às influências dos maus espíritos. E quanto mais você aprender sobre como a mediunidade funciona, mais você vai ter elementos para poder trabalhar a sua mediunidade, entender o que acontece com você. Então, meus amigos, isso é o que tínhamos aqui para esse vídeo, para você ter uma introdução de se você é médium ou não e o que você pode fazer. Tá? Espero que tenham gostado. É claro que vão surgir muitas questões, é um assunto muito longo, mas agradeço você por ficar até aqui, desejo a você muita paz, muita luz, muita alegria e sucesso na sua mediunidade. Até o próximo vídeo.